Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Clerks Decor, sua casa, seu sonho. Um ótimo sábado para vocês, ligadinhos com a gente aqui no Mais Casa. Chegamos à nossa última edição do ano e hoje preparamos um conteúdo super especial. 79 metros quadrados, uma transformação e tanto em um apartamento que ficou simplesmente irreconhecível. No programa de hoje, a arquiteta Ludmila Camargo vai mostrar para vocês em detalhes tudo que foi feito por aqui. Tem mais dos ambientes integrados e sugestão para você otimizar os espaços em casa. Na Suíte Master, 2 quartos unificados e um projeto transformador. Tem as dicas de acessórios lá da Clerks Decor. E ainda um quarto das crianças, inspiração gamer, você não pode perder ainda na edição de hoje. E hoje a nossa última edição do ano vai falar mais sobre reforma, transformação, por isso que nós convidamos a Ludmila Camargo, ela que é arquiteta e fez essa transformação linda por aqui. Seja muito bem-vinda primeiramente, Ludmila. Obrigada, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos. E uma casa aqui maravilhosa, um apartamento na verdade. Isso. E aqui foi uma transformação e tanto, né? Aqui a gente fez uma completa reforma, tá? A gente quebrou tudo e iniciou do zero. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho também fotos, alguns vídeos do processo de reforma. Já começamos apresentando aqui a entrada da casa, já a porta é diferente também. Sim, a gente mexeu em toda a padronagem que tinha do apartamento, aqui era possível fazer isso, então de cara a gente já tirou aquela porta de madeira com uma cara meio antiga e já deu uma modernizada logo de cara. Fizemos uma porta toda laqueada num chumbo que é super tendência, dá uma modernizada com puxador cava e aí você dá de frente com a menina dos olhos desse apartamento, que é a escada em madeira. E o resultado ficou encantador. A iluminação também trouxe aquele charme a mais? Sim, a iluminação faz toda a diferença, né? Essa é uma escada em madeira natural, madeira tauari. A gente trabalhou ela por completo, pisada e espelho, e também fizemos todo o detalhe do guarda-corpo, também em madeira natural, com esse detalhe de iluminação. A escada, na verdade, foi um dos principais pedidos da minha cliente. O sonho dela era ter uma escada de madeira. E aí, como a gente tinha uma parede, né, desde esse primeiro degrau até o patamar ali, ficava muito apertadinha, enclausurada. Então a gente, trocando uma ideia, a gente falou assim, vamos quebrar essa parede, já que a cliente não tem filhos pequenos, tem a possibilidade de não ter esse guarda-corpo do outro lado também. Quebramos essa parede, automaticamente deu uma amplitude maior, né? Colocamos essa iluminação que ajuda a ampliar também. E aí acabou que a escada virou o ponto principal da entrada aqui do apartamento. Um destaque tanto. E para ampliar também visualmente, temos outros recursos por aqui. Sim. A exemplo desse espelho aqui com quadro, né? Fala um pouquinho mais pra gente desse cantinho específico, Ludmila. Bom, aqui a gente teve uma ideia de fazer uma coisa um pouquinho diferente também. Ó, então aqui a gente trouxe a ideia do espelho, que é o tradicional, né, no hall de entrada, mas com um toque de personalidade também. A gente colou um quadro, né, sobre esse espelho, então a gente ainda tem o efeito da amplitude, mas também tem um toque personalizado, algo que a minha cliente buscava aqui dentro. Trouxe um charme a mais. E agora a gente vai mostrar para vocês mais do espaço como um todo, porque aqui nós temos um apartamento totalmente integrado. Nesse primeiro pavimento, quais espaços nós temos aqui, Ludmila? Bom, a gente tem a sala de TV, o jantar, a cozinha com a lavanderia integrada e o lavabo. A gente vai mostrar todos os espaços para vocês, já começando aqui pela parte da sala, né? Esse painel aqui mais ripado, a madeira
que estava na escada também aparece em outros pontos. É uma forma de deixar ainda mais acolhedor esse ambiente? Exatamente. Você falou exatamente o ponto que foi o partido de usar tanta madeira aqui. Como é um apartamento reduzido e a gente já teve que rebaixar um pouquinho o gesso para esconder a quantidade de vigas que nós tínhamos aqui, a gente trouxe muitos detalhes em madeira. A madeira traz isso, né? Esse acolhimento, esse aconchego que com a iluminação ideal, né, dá um efeito muito legal. A gente trouxe então um painel em madeira, ripadinho, clássico, né? E aqui nós temos o sofá também. A gente tem que pensar num sofá em um ambiente mais integrado, que seja um modelo que ele vai ficar perfeito aqui. Às vezes a pessoa quer colocar um sofá muito grande, também não encaixa, não fica funcional, acaba estragando também o projeto. Com certeza. Na hora de escolher mobiliário, sofás, peças maiores, a gente sempre tem que ter muito cuidado com as circulações, né? Aqui, por exemplo, a gente escolheu o maior modelo possível, trabalhando com a circulação no limite também, tá? E também outra ferramenta que eu recomendo sempre para os clientes na hora de escolher é escolher cor clara. A cor clara ajuda a ampliar o ambiente. Então você pode reparar que aqui a gente usou muitos tons claros e para dar essa quebrada à madeira. Agora, gente, essa sala de jantar também tá maravilhosa. A gente tem a vista da escada. Aqui a gente pensou num espaço que acolhesse nessa mesa 6 lugares e aí a gente tem o apoio também da ilha, né? E aí, para fazer a composição com essa mesa, com essas cadeiras, a gente trouxe elementos no preto, que também era uma cor assim que a minha cliente gostava muito, né? Então a gente compôs com preto, trabalhou com bastante espelho para ajudar a ampliar. Valoriza demais. Sim. E agora há pouco a gente mostrou sobre a escada. E quero até apresentar para vocês, né? A gente viu que essa parte de painel, tava até perguntando para a Ludmila. Lud, tem tantos segredos aqui dentro desse projeto, né? A gente quer saber se tem alguma coisa aqui embaixo dessa escada também, Lud. Sim, a gente aproveitou todos os espaços. Aqui a gente tem um painel com fecho-toque, que daí não fica com nada de puxador, tudo bem discreto. E a gente aproveitou todo o espaço de baixo para fazer um depósito. Então, assim, materiais de limpeza, móveis, enfim, o que a cliente precisava, ela coloca aqui. E hoje um espaço integrado, ideias para vocês ampliarem ainda mais o projeto de vocês, a cozinha que é um ponto essencial também. Sim, exatamente. A cozinha é o lugar onde a gente reúne os amigos, a família, geralmente em torno da cozinha e do jantar aqui que todo mundo fica, né? Essa cozinha, ela ficou bem ampla, a gente conseguiu fazer com que ela ficasse muito funcional e, assim, conseguisse atender bem as necessidades da minha cliente, tá? Aqui a gente fez uma bancadona bem espaçosa, tem uma tendência também, né? Muitos clientes têm optado agora pelo cooktop de indução, aproveitando que a gente tem instalado muitas placas solares, enfim, então é algo muito interessante. E espaço também é o que não falta, né? Colocar, distribuir tudo isso nos armários, até para o pessoal ficar aqui na frente, tudo isso tem que ser planejado, bem pensado, até mesmo nós temos uma geladeira grande por aqui. Como que você distribuiu esse armazenamento aqui dentro desse espaço? Bom, a gente pensou num triângulo, né? Então, assim, a hora que a cliente estivesse cozinhando, enfim, ela consegue estar aqui confraternizando, conversando com seus convidados. Ali, mais ao cantinho, a gente preveu esse espaço ali da área molhada, com uma pia grande, espaçosa. Para cá ficaram a parte de torre e cristaleira. Mesmo sendo um apartamento pequeno, a gente conseguiu aproveitar muito bem esse espaço, até a circulação, né? Para minha cliente conseguir ir para lá e para cá, então ficou muito bom. Tivemos a possibilidade de pôr tudo, né? Tudo que uma cozinha grande tem, aqui a gente tem também, e ficou muito bem aproveitado. Ficou lindo aqui o resultado e a parte desse amadeirado também, uma curiosidade nossa, que material que a gente tem aqui, Ludmila? Aqui a gente tem forro vinílico, é o mesmo piso que a gente coloca nos ambientes como quartos, closet, a gente colocou no forro também. Foi uma solução diferente, assim, que a gente colocou para cá. O forro vinílico tem instalação rápida, é fácil de dar manutenção, enfim, o pessoal tem colocado muito nas nossas obras, tá? Quando a gente trabalha com madeira natural, fica lindo também, só que a madeira natural ela requer muita manutenção. Então, quando os clientes optam por colocar forro vinílico nos ambientes, é justamente pensando assim, a manutenção vai ser mais tranquila, porque aqui só com um paninho, com um produto neutro, você já resolve, né? Mesmo sendo uma cozinha. E já a madeira não, você tem que, a cada 1 ano, 2 anos tem que dar um tratamento, né? Tem que ter um cuidado maior. Tanto que olhando nem dá para perceber essa diferença também.
Agora, um outro ponto que chamou muita atenção aqui no projeto como um todo é a parte da iluminação. Inclusive, já vale a dica para vocês, também iluminação toda feita lá com a Produtel. Exatamente, toda da Produtel. E aqui a gente vai dar a dica para vocês, para quem vai fazer aquela reforma, uma transformação na casa, como integrar e trabalhar essa iluminação para trazer esse aspecto mais de conjunto, Ludmila. Bom, aqui até fica a dica pro pessoal do Mais Casa, tá? A gente usou muita iluminação linear e iluminação indireta. Principalmente nesses espaços onde a gente tem bancadas de trabalho, a gente consegue criar uma iluminação bem difusa, então não fica criando sombra. Aqui a gente trouxe um detalhe, na verdade em vários lugares desse apartamento vocês vão reparar, a gente trouxe bastante iluminação linear, tá? Então ela dá um detalhe bem moderno e também é muito funcional para a parte de iluminar mesmo, de dar esse efeito. Esse toque de continuidade. Exatamente. Por aqui. Esse daqui é aquele famoso perfil que a gente fala? Exatamente, é o perfil linear. O mesmo perfil linear que a gente tem no gesso, a gente tem no móvel, né? A mesma peça a gente consegue trabalhar em diferentes materiais. E aqui no caso dos spots pretos, também aquele toque mais moderno? Exatamente, a gente trouxe esses detalhes no preto nos spots, na serralheria, nos pendentes, na mesa, então tudo tem uma unidade. Até esse preto também está nos outros detalhes, como puxadores de marcenaria, que vocês podem reparar também. E aproveitando o projeto de hoje, mostramos mais da iluminação, espaços integrados. Agora, Ludmila, a parte da lavanderia também é um segredinho por aqui? Sim, a lavanderia também foi uma questão muito importante para resolver aqui. Como a gente não tinha muito espaço dentro ali do espaço de lavanderia, a gente camuflou a máquina, tá? Ela fica aqui nesse espaço, a gente empurra essas portinhas para lá. Então você consegue fazer, né, todo o trabalho que você precisa aqui. Terminou, vem, fecha essas portinhas e ninguém fica sabendo que tem uma máquina aqui. E a parte de cima aqui nós temos a bancada, que olhando faz parte da cozinha, mas é dupla função também? Exatamente. As duas funções dela é ou dar apoio para a cozinha, num dia de necessidade, ou então no dia a dia para a parte de lavanderia. Então a gente tem a bancada em cima, que é para passar uma roupa, enfim, dar apoio. E aqui embaixo fica a parte da máquina de lavar roupa toda embutida. E aqui no primeiro pavimento, é claro que não poderia faltar o lavabo. E esse aqui também é especial, né, Ludmila? Sim, é um lavabo cor-de-rosa, todo pensado nessa composição do rosa com o gold, que é também um desejo, que era um desejo muito importante para minha cliente. Ela ama cor-de-rosa, então foi onde a gente trouxe esse espacinho assim com uma carinha dela, sabe? Especialmente para ela. E tem esse toque de dourado também, a escolha do revestimento, são toques que a gente pode deixar o espaço também mais elegante? Com certeza, faz toda a diferença, né? Investir num bom revestimento ou um revestimento personalizado, com uma textura diferente, principalmente em ambientes como lavabo, faz muita diferença, né? E hoje esse apartamento lindo tem muito ainda para ser revelado para vocês que estão em casa. Ludmila continua com a gente, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o que a gente mostra ainda, Ludmila? A gente vai mostrar toda a parte íntima da casa. Quarto master, quarto do filho, o closet, os banheiros. Vocês não podem perder. Curiosos? Não sai daí que a gente volta já. E hoje nós temos por aqui uma casa totalmente reformada. Agora eu quero convidar vocês para conferirem mais detalhes da área íntima. Por isso que nós vamos lá para o segundo pavimento. Vem comigo! E a Ludmila já está por aqui esperando a gente, uma bela transformação aqui na Suite Master também. Sim, aqui a gente fez muitas mudanças e aí fica a primeira dica para vocês. A gente optou logo de cara por quebrar uma parede que tinha aqui, eram dois ambientes pequenos, e aí a gente integrando isso conseguiu fazer uma suíte master mais ampla, mais espaçosa, mais aconchegante. Aqui a gente fez uma mescla de marcenaria com a cabeceira estofada. A ideia aqui era camuflar um pouco dos fios e também dar acabamento dos dois materiais, né? Valorizou demais o espaço. Inclusive, essa aqui é uma dica bacana também. Às vezes o pessoal quer deixar o ambiente mais aconchegante ainda, revestir essas paredes também? Sim, não precisa ter medo, né? Trabalhar com esse revestimento de marcenaria, principalmente, é uma excelente solução. Porque aí a gente não fica também com aquela cabeceira muito estofada num ambiente pequenininho. Então a gente consegue, né, dar uma harmonizada.
Outra coisa também que a gente utilizou aqui, como no restante da casa, são elementos espelhados. Então a gente tem filetes de espelho ao lado aqui da cama, que dá uma ampliada também. E também depois, vocês vão ver, na parte do closet a gente optou por trazer portas espelhadas, né, com efeito refleta, que também ajuda a ampliar, a refletir mais a luz, então dá uma harmonia bem interessante. E aproveitando as nossas dicas, no primeiro bloco a gente comentou a respeito da iluminação, que é toda lá da Produtel. Aqui no quarto, esse também é um item essencial. Sim, a gente sempre tira partido da iluminação porque ela tem o poder de transformar qualquer ambiente, tá? Aqui a gente optou por colocar pendentes, dando um detalhe ali na cabeceira, nesses criados. A gente usou muita iluminação difusa através de sancas no gesso com LED, né, iluminação indireta. E também aqui no quarto a gente trabalhou com painéis que tem esse difusorzinho também e não dá aquela iluminação que dá aquele contraste no olho quando você tá deitado, então fica tudo muito aconchegante. Agora nós invertemos o ângulo aqui para apresentar para vocês mais do closet integrado com o quarto. Por aqui é uma proposta bem sofisticada. Isso. Bom, a gente trouxe esse elemento sofisticado com a utilização dos vidros refleta na porta de todo o closet, tá? A gente fez uma mescla do refleta com o espelho, porque também é importante ter esse espaço para a pessoa conseguir se ver de corpo inteiro, né, na hora que monta um look. O closet é sempre um dos espaços mais pedidos, assim, uma atenção especial, porque geralmente as esposas querem bastante espaço. E como que a gente consegue trazer isso? Aqui a gente aproveitou todos os espaços, todo cantinho que era possível ter um armário, mesmo que com uma profundidade menor a gente aproveitou. Aí a gente coloca sapateira, espaço para bolsas, aqui tem até uma rouparia. Aqui a gente também conseguiu trabalhar com uma bancada de maquiagem, que é o sonho de toda mulher, né? Ter um cantinho especial para sentar, se arrumar. Esse espaço aqui tem a dica também do espelho iluminado na hora de se maquiar. É aquele detalhe que faz toda a diferença. Com certeza. Aqui a gente tem a iluminação difusa em cima, né? Igual a gente comentou na parte do dormitório ali do quarto. E a gente tem a iluminação frontal. Sempre que você for trabalhar com um espelho onde você vai se arrumar ou vai fazer uma barba, algo nesse sentido, é muito interessante você colocar essa iluminação de frente, porque daí você consegue ter uma boa visualização do rosto, né, da face, enfim. E valorizou demais. E hoje a gente comentou, né, sobre transformação de espaços. Normalmente quem mora em apartamento pensa, vou fazer o closet, um quarto e no outro eu deixo só o quarto do casal. Unindo tudo, como aumenta esse espaço e fica mais funcional. Vale a pena, às vezes, quebrar algumas paredes nessa reforma, replanejar esse projeto também? Com certeza, a gente não pode ter medo de reforma, tá, gente? É porque a gente tem aquele mito assim, reforma é só muito problema, mas às vezes, quando você adquire um imóvel, até mesmo no imóvel que você já mora, enfim, vale a pena você tirar de repente uma brechinha ali na agenda, se programar, fazer um projeto e fazer essa transformação, porque daí fica um ambiente muito mais acolhedor, mais aconchegante, mais funcional. E por falar em ambiente funcional, aqui nós temos uma suíte. O banheiro dessa suíte também teve escolhas especiais por ali. Sim, a gente também repaginou ele inteiro. Aqui a gente tirou a porta dele, camuflou dentro do closet, conseguiu trabalhar com uma bancada maior, deu uma ampliada no espaço também. E atende muito bem aqui a família, são vários espaços que nós temos aqui bem aproveitados. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também temos a suíte do filho. Exatamente, uma suíte jovem, super descolada, com uma pegada mais assim de gamer, que é super tendência também. Projeto maravilhoso, a Ludmilla continua com a gente, agora nós vamos trazer algumas outras dicas de parceiros do programa que também estão aqui presentes nesse projeto. Daqui a pouquinho a gente mostra mais da suíte do filho para vocês. E agora a gente vai trazer uma dica para vocês aqui dentro desse apartamento projetado pela Ludmilla, que é a escolha dos detalhes que vão fazer toda a diferença, em especial para os banheiros. A lixeira é um acessório que tem que combinar com o restante do espaço. Essa peça que vocês encontram lá na Clerics tem esse acabamento aqui no dourado, que combinou com o restante das peças que nós temos por aqui. E o detalhe, né, em cima, como se fosse uma verdadeira joia, o toque espelhado. Aqui nós temos também os cristais na lateral,
para deixar o ambiente ainda mais elegante e sofisticado. E além dessa peça que nós temos aqui no banheiro da suíte master, lá embaixo, onde nós temos o lavabo, também temos outros acessórios que vocês encontram lá na Clerks. Para quem gostou dessa dica, é só ir até a loja que fica no Shopping Catuaí Palladium em Foz do Iguaçu, ou então entrar em contato pelo telefone de WhatsApp que está aqui na tela. Clerks Decor, seu sonho, sua casa. Agora uma suíte gamer para os filhos, uma inspiração maravilhosa para vocês. Continuamos com a arquiteta Ludmila, hoje aqui no Mais Casa, e para mudar o estilo, né? Chegamos aqui no quarto, uma tonalidade mais escura, já fica totalmente diferente do que a gente tem no corredor, aqui no restante da casa. Exatamente. Por se tratar de um quarto jovem, de um quarto masculino, a gente optou por trazer esses tons que lembram mais isso, né? O cinza, o preto, a madeira mais escura. Aqui, entrando no quarto, de cara a gente já tem uma coisa um pouco diferente, né? O padrão de portas, por exemplo, da casa é todo branco. Aqui dentro do quarto, na parte interna, a gente trabalhou na cor preta, né? Essa pintura laqueada preta, combinando com o restante. A parte de cabeceira e bancada de estudos e também a bancada dos jogos, né? Nessa madeira, para trazer esse aconchego, não ficar só esse escurão, né? E aí a menina dos olhos desse ambiente é a iluminação, que a gente trabalhou com perfis de sobrepor na cor preta, trabalhando com LED RGB. Então, quando o filho, né, quer estar jogando com um LED azul, um LED verde, ele consegue estar trazendo esse efeito para dentro do quarto. E essa iluminação aqui maravilhosa, também lá da Produtel, e isso é bacana, né? Trazer versatilidade na escolha das peças, especialmente Exatamente. no quarto dos meninos também. Agora vamos lá então mostrar mais detalhes aqui desse projeto para inspirar vocês também. Admirei a parte do armário aqui do quarto do menino, também aproveitou a questão dos espelhos. Exatamente, o espelho presente também nesse ambiente para trazer a amplitude, também dá essa questão de refletir a luz, ajuda bastante. Também todos os acabamentos em metais pretos, fazendo esse link com os acabamentos da marcenaria, os outros detalhes do quarto. E como a gente faz para não carregar na hora de escolher uma marcenaria assim mais escura? Equilibra com outro tom? Como que a gente faz? Exatamente isso. Quando a gente tem uma marcenaria muito escura, principalmente num ambiente pequeno, a gente tenta clarear nos outros detalhes. Nesse quarto, por exemplo, a gente tem as paredes com pintura num branco, né? Um branco gelo, o forro também continua branco, a roupa de cama é uma roupa de cama mais clara, então aí a gente vai dando esses equilíbrios, esses toques, para não ficar tudo muito carregado. E aqui nós temos um menino que gosta de jogar, então a bancada, pensar num quarto mais gamer aqui é essencial. Exatamente. Aqui, como o filho joga bastante, então a gente fez uma bancada ampla, porque quando eles estão jogando, eles têm vários acessórios, né, que eles colocam junto, então ele consegue jogar, quando ele quer estudar, ele tem um espaço sem precisar ficar desmontando nada, enfim. E um outro detalhe que nós temos aqui, quando é trabalhado principalmente com a marcenaria ou sob medida, dá para investir em algumas peças aqui com um design diferenciado para ficar mais personalizado? Sim, uma dica que eu deixo para todos vocês que estão nos assistindo, quando você vai trabalhar com uma marcenaria, tentar trazer efeitos, detalhes que unam parede e teto. Isso dá uma continuidade, um efeito muito interessante para o projeto. Aqui a gente fez esse detalhe, delimitando onde é a porta de entrada e, né, o final da mesa também. Esse detalhe que vem desde a cabeceira, vai para o forro e desce na mesa. E um outro detalhe também é a questão da cortina, como escolher, né? Nos quartos a cortina a gente viu lá embaixo convencional, aqui em cima já é uma persiana mais estilosa. Isso, aqui a gente também trouxe a persiana na cor preta. Como o filho tem um pouquinho de problema com alergia, que é algo muito interessante a gente falar também, né? O projeto ele consegue ir se adequando com cada usuário de determinado espaço. Então o filho tem alergia, era um pedido da nossa cliente que não queria trabalhar com tecidos e algo nesse sentido e trabalhar com um material que fosse fácil de dar uma manutenção, uma limpeza. Então a gente escolheu a persiana, a gente trouxe esse detalhe no preto com o chumbo que também se harmonizou com todo o quarto. Foi lindo. E no corredor, agora estamos aqui no quarto, mas é um aspecto essencial quando a gente sobe aqui
para a área íntima da casa, por ali o espelho também, como ficou charmoso, né, Ludmila? Exatamente. E uma coisa que é muito interessante a gente falar também, as pessoas têm muito medo de dar caras diferentes, às vezes, nos espaços, né? Como se a casa precisasse ficar toda no mesmo estilo ou no mesmo conceito. E aqui a gente está mostrando justamente isso, a gente consegue trazer a personalidade de cada um em cada ambiente e fazer tudo isso ficar casado, ficar harmonioso. E como ficou incrível, inclusive o banheiro aqui que nós temos no pavimento superior, é o banheiro aqui da suíte? Isso, é o banheiro do filho. Já com um estilo totalmente diferente também, mais masculino. É mais masculino, mas ele também faz esse link, né? Como é o banheiro do filho, a gente tem elementos no preto e no cinza, que são as cores que a gente encontra aqui. E hoje uma bela transformação. Qual foi o principal desafio de vocês nessa transformação do apartamento? Sem sombra de dúvidas, o espaço, o dimensionamento do apartamento, né? Quando a gente tem um espaço pequeno, a gente precisa tentar aproveitar ao máximo cada cantinho, né, para que ele não fique só bonito e ele fique funcional. Ludmila, quero agradecer a sua participação com a gente, nos inspirando muito, e hoje uma reforma para 2023, um ano de recomeço para muita gente, né? Sim. Transformar o projeto, muitas ideias. Um feliz ano novo para você. Obrigada para você também e para vocês também que estão nos assistindo. E agora a gente vai ficar com mais imagens desse projeto incrível e desejamos também para todos vocês um ano de recomeço, de realizações, novas construções, para vocês que estão construindo sempre com muita saúde, paz, amor, Deus no coração e, claro, muitas realizações. Até 2023. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Clerks Decor, sua casa, seu sonho.